Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Molica de Mendonça, seja bem-vindo ao canal. Este é o nosso primeiro encontro na disciplina Matemática Financeira e nessa aula nós vamos trabalhar os fundamentos da matemática financeira com foco inicial em juros simples. Então, se esse conteúdo é relevante para você, inscreva-se no canal, ative a notificação e deixe o seu like. E vamos começar. Então vamos agora falar sobre a matemática financeira, né, em relação ao nosso primeiro encontro sobre o regime de capitalização simples. E aí nós podemos começar com alguns elementos que nós conhecemos, tá? E esses elementos, eles são interessantes porque aqui eu estou trabalhando também com os conceitos desses elementos. Então nós temos quem aqui? Nós temos aqui o capital. O que é o capital? O capital é o principal, é o valor presente, tá? É o capital. É aquilo que foi emprestado, ou aquilo que foi investido, ou aquilo que foi aplicado, é aquilo que você emprestou, a gente chama de capital. É aquele capital no momento zero. Depois nós temos aqui os juros, né? O que seria esses juros? Esse é remuneração pelo uso do capital. Depois disso nós temos a taxa de juros. O que é a taxa de juros? A taxa de juros é aquele percentual que vai indicar o quanto que o capital rende em determinado período de tempo, ou seja, eu vou aplicar essa taxa em cima do capital, né, para que eu possa ver a questão do rendimento e tem um elemento importante aqui para eu saber qual vai ser o meu juros, a questão do meu tempo, né, que a gente chama de prazo. Então nós temos aí o capital, representado pela letra C, que é o valor inicial emprestado, ou o valor principal. Eu tenho os meus juros, que é a remuneração pelo uso desse capital. Eu tenho a minha taxa de juros, que é o percentual que indica o quanto que o capital rende em determinado período de tempo. E eu tenho aqui o meu prazo. Quando eu tenho o meu prazo, é o tempo que um capital ele permanece aplicado para que ele possa, junto com a taxa, incidir, né, em relação ao capital e juntos aí ele formar qual é o juro, né, recebido ou pago naquele período. E aí nós temos mais um outro elemento que é o montante. E como é que eu encontro o montante? Quem é o montante? Montante é a soma do capital mais os juros, ou seja, aquilo que eu apliquei mais aquilo que eu recebi como juros. E aí nós temos aí o montante também, ele é chamado de valor futuro ou VF. Então é o valor final da operação, né, que é o valor futuro aí, tá? Então nós temos aí que esses elementos são presentes tanto no regime de capitalização simples quanto no regime de capitalização composto. E aí, por falar em regime de capitalização, né, a questão do regime de capitalização simples e regime de capitalização composto, nós temos aqui o primeiro regime, que é o regime de capitalização simples, em que nós trabalhamos dentro da teoria dos juros simples. E depois, do outro lado, nós temos aqui o regime de capitalização composto, onde a gente trabalha com juros compostos. E aí, nós temos o quê? O que seria esse juros simples? É aquele juros que vai incidir em cima do capital inicial. Como ele só incide em cima do capital inicial, ele apresenta um comportamento linear, enquanto quando eu trabalho com juros compostos, é que a gente chama de juros sobre juros, né? Na verdade é juros sobre o capital, mais os juros que foi produzido por esse capital. Então vamos pegar um exemplo bem simples. Imagina só que eu tenha R$100 e eu quero fazer uma aplicação de R$100 a 10% ao ano. Então no primeiro ano, o que vai acontecer? No juros simples, eu vou pegar R$10, no primeiro ano ele vai me gerar um juro de 10%, eu vou ganhar R$10. Né? Se eu vou ganhar R$10 no primeiro ano, então significa que o meu montante vai ser 110. Quando chegar no segundo ano, eu vou pegar esse mesmo R$100 e vou aplicar novamente e ele vai gerar mais R$10 de juros. Né? Então, se eu pegar o capital, que é R$100, mais os juros do primeiro ano, R$10, mais os juros do segundo ano, R$10, em 2 anos eu tenho um montante de 120. Tá? Vamos pegar agora em termos de juros compostos. Então nós vamos pegar aqui, ó, primeiro R$100, quando eu apliquei, ele gerou 110. Depois eu vou pegar 110 e aplicar. Quando eu aplicar 110 a 10%, eu vou ter um valor de 121. Não 120 mais, 121. Por quê? Porque o comportamento de juro composto, ele é um comportamento exponencial.
E aí nós vamos agora concentrar nossa atenção nessa aula em termos de juros sobre o capital inicial, ou seja, os juros simples, e os juros compostos nós vamos falar em uma outra oportunidade. E aí nós temos aqui como que funciona o regime de capitalização simples. O regime de capitalização simples ele é bem simples, ou seja, eu tenho um capital, todo juro incide sobre esse capital, por isso que o juro de todos os períodos eles são iguais. Então, por exemplo, no primeiro período eu apliquei o meu capital e tive um juro. No segundo período eu tive o juro. Então, se eu pegar o juro, aí no segundo período eu tenho o capital, esse primeiro juro é formado no primeiro período e o juro em cima é formado no segundo período. Se ele ficou mais um período, eu vou ter um capital, mais o juro formado no primeiro período, mais o juro formado no segundo período e mais o juro formado no terceiro período. Sendo que todos esses juros eles são iguais. O do primeiro, do segundo e do terceiro eles são iguais, né? E eu tenho esse capital. É dessa forma aí que eu tenho a questão do meu regime de capitalização simples. E qual a característica ou as características principais desse regime de capitalização simples? Primeiro, o capital permanece fixo. Depois, os juros crescem de forma linear. Terceiro, o tempo influencia o resultado de maneira direta e proporcional. Né? Por que de maneira direta e proporcional? Exatamente porque os juros ele vai crescendo de forma proporcional, né? À medida do tempo, à medida que esse capital ele continua sendo aplicado, né, àquela taxa de juros para mais um período de tempo. Bom, e nesse regime, esses juros são sempre calculados em cima do capital inicial. Então, isso aqui é um ponto importante que nós temos que entender em relação a juros simples. O que é juros simples? Os juros são calculados sempre em cima do capital inicial. Tá? E não em cima de valores acumulados. Então, essa é a característica do regime de capitalização simples. Né? Os juros são calculados sempre em cima do capital inicial. Quais são as características dele? O capital permanece fixo, os juros crescem de forma linear e o tempo influencia o resultado de maneira direta e proporcional. Bom, e aí nós temos as três principais fórmulas dos juros simples. Primeiro, juros é igual a capital, que multiplica taxa, que multiplica tempo. Se nós pegarmos lá, né, o que eu tinha definido, então nós temos juros é igual a capital, que multiplica taxa, que multiplica tempo. Depois a segunda fórmula, o montante é formado pelo capital mais os juros. Se eu substituir no lugar do J da segunda fórmula, substituir ele ali por C que multiplica I que multiplica N, eu vou encontrar a minha fórmula do montante. Qual é a fórmula do montante? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais IN, ou seja, montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa de juros vezes o tempo. E aí, para a gente entender, vamos desenvolver esse exemplo aqui. Um capital de R$1.000, ele foi aplicado por 5 anos e a 12% ao ano. Calcular os juros de montante. Eu pintei de amarelo aí, 5 anos e 12% ao ano. Por que eu pintei de amarelo? Porque a primeira pergunta que eu faço com qualquer exercício de matemática financeira é o seguinte: o prazo da taxa é igual ao prazo do tempo? Vamos ver. 5 anos, então qual que é o tempo? Anos. 12% ao ano, qual que é o tempo? Ano. Então, neste caso, o prazo da taxa é igual ao prazo do tempo. Tranquilo. Se o prazo da taxa é igual ao prazo do tempo, então eu posso fazer uma aplicação direta da fórmula. Então eu posso pegar essa fórmula aqui, juros é igual a capital que multiplica a taxa que multiplica tempo, e substituir os valores. Então eu tenho aí qual é o C? Qual é o capital? O capital é igual a 1.000. Qual que é a taxa? 12% ao ano, ou seja, 0,12. Qual que é o prazo? 5 anos. Então, se eu pegar 1.000 vezes 0,12 vezes 5, eu vou encontrar um juro de R$600. Se eu quiser saber o montante, eu posso usar essa fórmula simples. O que é o montante? É o capital mais o juro. Qual é o capital? O capital é igual a 1.000. Qual o juro? Eu acabei de calcular, 600. Então, 1.000 mais 600, 1.600. Ou então eu posso pegar a mesma fórmula do montante, né? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo e substituir os elementos aí, né? Ou seja, o montante vai ser igual a 1.000 que multiplica 1 mais 12% vezes 5, sendo que 12% é 0,12, né? Que eu vou encontrar diretamente
esses 1.600 aí. Essas três fórmulas a gente tem que trabalhar na nossa cabeça, né? Isso porque facilita muito. O resto ele acaba sendo derivado dessas três fórmulas aí, tá? E aí outra característica que nós temos que estar também trabalhando é sempre que no juros simples o crescimento é linear e não exponencial. Bom, assim a gente cai aqui nas fórmulas do juros simples. Tá? Se nós pegarmos essas duas primeiras aqui, são as principais. Tá? Juro é igual a capital que multiplica a taxa que multiplica tempo. Montante é igual a capital mais os juros. Então isso aí a gente já tem que sair dessa aula falando. Tá? Juros é igual a capital que multiplica a taxa que multiplica tempo. Montante é igual a capital mais juros. Tá? E aí, se a gente pega essas duas fórmulas, se eu substituo a primeira na segunda, eu vou cair nessa fórmula do montante, ou seja, eu vou cair aqui, ó, montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo, tá? Então esses três aí que eu falei que são principais. Depois nós temos aí a fórmula do capital, a fórmula da taxa e a fórmula do prazo. Essa fórmula do capital, essa fórmula da taxa, essa fórmula do prazo, a gente consegue encontrá-la já trabalhando dentro dessa fórmula aí do montante aí, tá? Então, se eu pegar primeiro o capital, tá? Se eu quiser isolar a minha variável capital, fica fácil, eu posso isolar essa variável capital aqui, né? E aí eu vou, ó, capital vai ser igual ao montante, ele não está multiplicando aqui, então isso aqui já vem dividindo para o lado de cá. Então, eu tenho aqui, ó, capital vai ser igual a montante dividido por 1 mais IN aqui, ó. Mais a taxa que multiplica o tempo aqui, tá? Se eu pegar o I, né, dentro de que essa aqui, eu quero isolar esse I aqui, então como é que vai ficar isso? Eu isolar esse I aqui, eu vou encontrar a minha fórmula de que a minha taxa é igual ao montante menos o capital sobre C vezes N, né? Eu consigo encontrar aqui. Se eu quiser saber N, eu tenho aqui que o montante, que é o N igual ao montante menos o capital sobre o capital vezes a taxa, né? Então, esses aqui que são os elementos. Se eu pegar essas três aqui, eu consigo encontrar essas outras aqui. Claro que se a pessoa já conhece isso aqui, já facilita uma aplicação mais direta dessas fórmulas aqui. Mas isso aqui, ele deriva, tá, dessas fórmulas anteriores aqui. E aí vamos fazer um exercício. Primeiro, descobrindo o capital. Ou seja, eu estou querendo descobrir qual é o capital. Provavelmente eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Então, aqui, ó, descobrindo o capital. O montante é igual a 1.560. Tá? Então, já sei o montante. O meu prazo é igual a 3 anos. Então, já tenho um tempo aqui de 3 anos. Eu tenho a taxa de 12% ao ano. Eu tenho a minha taxa de juros de 12% ao ano. Qual é o capital? Tá? Então, primeira pergunta, o prazo da taxa é igual ao prazo do tempo? 12% ao ano, 3 anos. Sim. Então, se sim, vou fazer a aplicação direta da fórmula. Tá? Então, agora vem, montante é igual a capital que multiplica 1 mais IN. Peguei essa fórmula aqui. Se eu isolar esse C, eu vou ter a fórmula do capital. Capital é igual a montante sobre 1 mais IN. Substituindo os valores, C igual a 1.560 sobre 1 mais 12% vezes 3, que aí eu vou encontrar aqui um capital de 1.147,06. O que significa isso? Um capital de 1.147,06 aplicado à taxa de 12% ao ano durante 3 anos, ele transforma em R$ 1.560. É isso que está passando essa informação aqui, certo? Vamos agora, descobrindo a taxa. Né? Descobrindo a taxa. Qual é a taxa? Então, nós temos o montante é igual a capital que multiplica 1 mais IN. Aqui, eu não perguntei se o prazo da taxa é igual ao prazo do tempo, porque afinal de contas eu estou procurando a taxa. A taxa que eu encontrar, tá? A taxa que eu encontrar aqui, ela vai corresponder esse tempo aqui, tá? Então vamos lá. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais IN. Então isso aqui vira I é igual a montante menos capital sobre CN, ou seja, capital que multiplica prazo. Ótimo.
Então, nós temos aqui, o I vai ser igual a, quem que é o montante? 6.000 menos 5.000, sobre o capital 5.000 vezes 3. Com isso, eu vou encontrar um I de 0,067667, ou seja, 6,67. Achei 6,67. Aí, qual que é o tempo aqui? Meses. Então, essa taxa corresponde ao tempo do tempo aqui, tá? Então, é 6,67% ao mês, certo? Bom, descobrindo o prazo agora. Um capital de R$4.000 virou R$5.000 com taxa de 5% ao mês. Encontrar o prazo. Tá, montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa que multiplica tempo. Então, nós vamos ter aqui, qual é o meu tempo? Meu tempo vai ser igual a montante menos capital sobre capital que multiplica a taxa. Então, vamos jogar aqui os valores. N, então, vai ser igual a 5.000 menos 4.000, que isso aqui vai dar igual a 1.000. E embaixo, aí, 4.000 vezes 0,05 vai ter 200. 1.000 sobre 200, eu vou encontrar 5 meses. Ou seja, eu vou encontrar 5, tá? Vou encontrar 5. Se eu encontrei 5, esse 5, o tempo dele vai corresponder ao tempo dessa taxa aqui, tá? Bom, ótimo, né? Agora, nós temos um desafio aí para a gente trabalhar, tá? Qual que é o desafio? O desafio é o seguinte, o tempo da taxa, ele deve ser sempre igual ao tempo do prazo, tá? Eu só consigo resolver um bom exercício de matemática financeira se o tempo da taxa, ele estiver igual ao tempo do prazo. Ótimo. Só que existem determinadas situações em que o exercício ele te dá um tempo diferente, o tempo da taxa diferente do tempo do prazo. Por exemplo, olha só embaixo, um capital de R$1.000 por um prazo de 5 anos, a taxa de juros de 1% ao mês. Qual é o juro? Tá? Eu posso dizer que o tempo da taxa, nesse caso, é igual ao tempo do tempo? Não. Não. Tá? O tempo do prazo, né? Não, ele não é. Então, a primeira pergunta, prazo da taxa é igual ao prazo do tempo? Não. Se ele não é, eu tenho que fazer uma das duas soluções que eu tenho aqui. A primeira delas, e é muito interessante porque essa primeira é a melhor, tá? Independentemente se você está no juro simples ou composto, converter o prazo ele é mais fácil do que você tentar converter taxa. Então já fica a dica, sempre quando você esbarrar, tenta primeiro converter o prazo. Só vai converter taxa se você for obrigado, porque o exercício pediu, ou porque não teve outro jeito, tá? Então, converter o prazo. 5 anos são quantos meses? São 60 meses, tá? Então, eu posso pegar no lugar do 5 anos, são 60 meses, então eu posso ler o exercício assim. Um capital de R$1.000 foi aplicado por um prazo de 60 meses a taxa de 1% ao mês, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho juros, que vai ser igual, juros vai ser igual a capital, que multiplica a taxa, que multiplica tempo. Então, juros vai ser igual a R$1.000 do meu capital, que multiplica 1%. O que é 1%? 0,01, né? Vezes 60 meses. Eu vou ter aí um juro de R$600 aí, nesse período aí. Ou então, a segunda solução. Essa segunda solução é converter a taxa. Tá? Converter a taxa. Como eu estou trabalhando em regime de capitalização simples, eu posso converter essa taxa, tá? De forma proporcional. Tá? Isso não é verdade quando eu for trabalhar em regime de capitalização composto. Mas aqui, no regime de capitalização simples, isso é possível. Ou seja, 1% ao mês é a mesma coisa de 12% ao ano. Por quê? Porque o ano tem 12 meses. Então, eu pego a taxa de 1% e multiplico por 12. Tá? E aí, eu vou fazer o exercício. Então, juros é igual a capital, que multiplica a taxa, que multiplica tempo. Quem que é o capital? 1.000. Quem que é a taxa agora? 0,12, que é 12%, vezes
quantos anos? 5 anos, que é igual a 600, certo? Cheguei no mesmo resultado. Esse tipo de conversão que eu usei aqui, que é uma conversão proporcional, isso só é possível dentro de regime de capitalização simples, tá? E aí eu tenho uma dica aqui para vocês que nunca multiplique unidades de tempo diferentes, tá? Sempre façam uma conversão. Ou vocês convertam o prazo, ou vocês convertam a taxa, certo? Em juros simples isso é fácil porque tanto o prazo quanto a taxa eles são proporcionais, ou seja, 5 anos é igual a 60 meses, 1% ao ano é igual a 12% ao ano, né? E é só você multiplicar aí por 12, tá? E aí, dentro de regime de capitalização simples, a equivalência de capital, eu tenho assim, ó, mil reais a 12% ao ano em 5 anos, é igual a 6% ao semestre, né, que é o 12 dividido por 2. Eu tenho aí que é igual a 6% ao semestre durante 10 semestres. Eu tenho aí R$1.000 a 12% ao ano por 5 anos é igual a 4% ao trimestre durante 20 trimestres. Ou 1.000 a 12% ao ano durante 5 anos é igual a 1% ao mês durante 60 meses. Tá? Isso que eu falo que é equivalência de capital, ou seja, R$1.000 aplicado a 12% ao ano durante 5 anos é equivalente a 6% ao semestre durante 10 semestres. Isso é equivalente a 4% ao trimestre vezes 20 trimestres. É equivalente a 1% ao mês vezes a 1% ao mês durante 60 meses. Tá? Então, no regime de capitalização simples, as taxas equivalentes eles coincidem com as taxas proporcionais. Tá? Então, taxa equivalente no regime, isso aí vocês têm que também memorizar. No regime simples, a taxa equivalente ela coincide com a taxa proporcional. Tá? Então, isso aí é uma característica do juros simples e que a gente tem que guardar. Então, anotem isso aí, porque isso vai fazer falta para vocês lá na frente. Tá? Todas as opções acima produzem o mesmo montante final, ou seja, o que são taxas equivalentes? Taxas equivalentes é que se eu aplicar taxas diferentes, elas vão produzir o mesmo resultado. Ou seja, se eu pegar R$1.000 e aplicar 12% ao ano durante 5 anos, isso vai render a mesma coisa que eu pegar R$1.000 e aplicar 6% ao semestre durante 10 semestres. Ou que eu pegar R$1.000 e aplicar 4% ao trimestre durante 20 trimestres. Ou que eu pegue R$1.000 e aplique 1% ao mês durante 60 meses. Isso que eu chamo de equivalência de capitais. Bom, e o produto entre taxa e prazo ele permanece constante. Bom, como que eu faço para fazer a conversão de taxas simples? Então, por exemplo, para converter uma taxa anual para períodos menores, como é que eu vou fazer? Para converter, e aí eu vou colocar de um lado, tá? Para converter uma taxa anual para períodos menores. E depois, para converter uma taxa em períodos menores para um período anual. Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, por exemplo, se a minha taxa está em ano e eu quero a minha taxa em semestre, o que eu tenho que fazer? Dividir por 2. Se a minha taxa está em ano e eu quero converter em trimestre, o que eu vou ter que fazer? Dividir por 4. Se a minha taxa está em mês, né? Se eu quero trabalhar aqui o ano e eu quero a taxa anual, eu quero passar essa taxa anual para mês, o que eu vou fazer? Vou dividir por 12. Se eu estou com a minha taxa em ano e eu quero passar ela para dia, o que eu vou fazer? Vou pegar essa taxa e dividir por 360 dias, certo? Agora, o contrário, se eu quero pegar uma taxa que está no semestre e eu quero passar para ano, o que eu vou fazer? Multiplico por 2. Se eu quero pegar uma taxa que está em trimestre e passar para ano, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 4. Se eu pegar uma taxa em mês e quiser passar para ano, eu vou multiplicar por 12. Se eu tiver uma taxa em dia e quiser passar para ano, eu vou multiplicar por 360, certo? Então, sempre eu vou fazer essa conversão proporcional e isso é possível dentro do regime de capitalização simples. Bom, então é para isso, o que eu vou fazer? Vamos fazer um exercício aqui para entender essa lógica. Um capital de R$12.000, ele é aplicado uma taxa de 6% ao trimestre
durante 5 meses no regime de juros simples. Pede-se os juros e o montante. A pergunta: o prazo da taxa é igual ao prazo do tempo? O que vocês acham? Sim ou não? Vamos lá. A taxa é ao trimestre, o tempo em meses. Não. Então o que eu vou ter que fazer? Se não é não, eu vou ter 2 métodos. O primeiro, transformar o tempo para trimestre. Tá? Então vamos transformar o tempo para trimestre. Tá? Um trimestre são 3 meses. Então N vai ser igual a 5 dividido por 3 trimestres. Depois eu pego a fórmula dos juros simples. Juros é igual a capital que multiplica a taxa que multiplica tempo. Eu vou substituir. Tá? Vou pegar juros é igual a 12.000, que é o meu capital, vezes a taxa de 6% ao trimestre, dividido por 5/3. Né? Isso vai dar igual a R$ 1.200. Se eu quiser saber o montante, é só eu pegar os 12.000 e somar com R$ 1.200, que eu vou encontrar 13.200. Tá? Ou então, transformar a taxa trimestral em taxa mensal proporcional aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? I 6% ao trimestre é igual a 2% ao mês. E aí eu vou trabalhar, ó, juros é igual a capital que multiplica a taxa que multiplica tempo, ou seja, 12.000 vezes 0,02 vezes 5. Isso aí vai ser igual a 12.000 vezes 0,10, que é igual a 1.200. Somando aí com o meu capital de 12.000, vou encontrar os mesmos 13.200, certo? Tá? Isso é possível dessa forma que eu estou fazendo, porque nós estamos trabalhando com regime de capitalização simples. Eu estou batendo nessa tecla, porque quando a gente for trabalhar juros compostos, isso vai modificar e muito. E aí, nós chegamos no final dessa nossa aula. Tá? Eu acho que agora você já consegue dominar a lógica linear do juros simples, mas nós vamos da partida aqui caminhando aí, né, para trabalhar, para que vocês possam conhecer também os juros compostos. Né? Espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês tenham entendido a lógica dos juros simples e já agora a história é começar a praticar, é pegar as listas de exercícios aí que estão direcionadas a juros simples e resolver essas listas e voltar sempre, né, nesses conteúdos, nessas dicas, porque entendendo bem essa lógica, vocês vão acertar todos os exercícios que envolvem aí juros simples, certo? Um abraço a todos, tá? E aí eu vou encerrar agora a nossa apresentação. E até o próximo encontro, pessoal.